Muito bem, minha gente. Boa noite, todo mundo que veio, né? Obrigado ou não, mas foi aqui presente hoje. Esse é o primeiro evento, né, do PAC, projeto de extensão. É um projeto novo, que está aqui no momento, coordenando, um mêsinho de vida. Essa proposta ela surgiu basicamente da conversa com os outros professores também que estão à frente das disciplinas de pesquisa aqui do curso Percentro da UNB, com o professor Juliana, o professor Luciano, o professor Vanderlei. Também já aproveito para agradecê-los, né, pela parceria. E o foco desse evento, né, e outros que a gente está propondo pelo projeto é basicamente, nesse primeiro momento, divulgar as pesquisas dos professores e professoras aqui do curso. Para que vocês tenham contato, né, saibam um pouco do que cada um faz, especificamente para o pessoal que está na disciplina de metodologias e projetos de pesquisa, para auxiliar também vocês, né, nessa etapa que vocês estão de construção do projeto, então conhecer mesmo mais referências, mais instrumentos, modos de fazer pesquisa, né, entrar em contato com outras formas de pesquisar arte. O pessoal que está chegando também, né, no sentido do primeiro ano, também é importante esse momento para vocês estarem conhecendo um pouquinho, né, mais de quem já está aqui no curso, né, para futuramente vocês já irem pensando nas ideias de vocês. A gente está também com uma parceria que iniciou, né, há pouquíssimo tempo, há umas 3 semanas, junto com o pessoal de comunicação, que é de uma disciplina que chama Comunicação e Extensão. Então, eles vão desenvolver, né, uma prática dentro do projeto, né, com uma proposta de fotojornal, uma experimentação por meio da linguagem visual. Então, eles vão estar acompanhando, na medida possível, né, as ações aqui também do MEPAC e os eventos de modo geral. Então, a gente inicia com esse primeiro evento, que é o MEPAC Convida, né, que eu falo com o professor Vanderlei, então, realmente agradecer pela presença. Então, a ideia, né, professor, apresentar ali um pouco, né, do percurso, enfim, de pesquisa, né, as teses, as interpretações, enfim, tudo mais. Depois, a gente abre aí um momento para a gente poder conversar, né, tirar uma dúvida, perguntar algo, pergunta que surja. E a gente, né, especificamente no MEPAC, tem ali um roteirozinho que a gente vai tentar ir respondendo ao longo da apresentação do professor, porque a nossa ideia é compor, né, um acervo com todos esses materiais, então, desde a gravação, da palestra que a gente vai disponibilizar, e esse documento que será um documento de síntese, né, basicamente ele entendendo um pouco desse objeto de investigação do professor, qual o caminho ali, né, o que motivou, quais caminhos, uma coisa de todo esse percurso, mais algumas outras coisinhas. Então, vou tomar aberto aí esse nosso primeiro evento e já passar a palavra para o professor Vanderlei. Vou marcar o tempo, que eu vou falar umas 2 horas, mais ou menos, tá? Gente, boa noite. Então, alguns de vocês já me conhecem, no primeiro ano não, eu acho. Então, eu sou o professor Vanderlei. É verdade, me conhece. Eu sou bem mais legal que a semana de calouros, tá? Então, eu sou o professor Vanderlei, eu sou maringaense e eu me formei aqui na UEM. E aí eu estou como professor temporário aqui desde 2023. E não sei até quando, mas a gente está aí, né? Então eu vou narrar um pouquinho da minha perspectiva de pesquisa com vocês. E aí vocês vão ver que algumas coisas que eu trouxe para falar hoje tem a ver um pouco com a noção de pesquisa acadêmica e pesquisa artística. E aí vocês vão ver que essas duas coisas, elas estão muito ligadas na minha trajetória, que não é uma trajetória longa, eu sou um baby, né? Eu sou o mais novo dos professores de vocês. Então, eu sempre tive essa questão de ser muito mais jovem do que as pessoas que estão no mesmo espaço que eu. Então, eu quando entrei na pós-graduação, era a pessoa mais jovem do mestrado e a pessoa mais jovem do doutorado. Então, tem essa coisa de ser um pouquinho apressado. E aí eu vou narrando um pouco dessa experiência aí com vocês, tá? Bom, primeira coisa que a gente começa a falar quando está falando de pesquisa é que, inicialmente, a gente tinha como parâmetro as metodologias das ciências exatas ou das ciências duras que a gente tinha para fazer pesquisa, né? E a gente vai perceber que, depois de um certo movimento, a gente vai olhar para a arte enquanto campo de conhecimento e entender que a arte, a comunicação, sociologia, as ciências humanas, de um modo geral, vão demandar outras possibilidades de se produzir pesquisa e conhecimento, porque elas não são duras, elas não são exatas, né? Elas são voláteis o tempo todo.
Então, isso é muito legal da gente perceber. E a primeira questão é que a gente tem como paradigma, dá para separar o pesquisador da pesquisa? Né? O pesquisador do objeto? E aí a gente vai ver que para alguns casos, nossa, estou sentindo muito chique. Obrigado. A gente vai perceber que dá para separar em alguns temas, mas em outros, sobretudo na pesquisa em arte, não a pesquisa sobre arte, a pesquisa em arte, quase que é impossível você separar o sujeito do objeto, né? Então não tem como eu fazer uma pesquisa, a não ser que ela seja completamente teórica, baseada em arquivos, em acervos, etc., se não pensando na perspectiva que me moveu aquilo. Porque a primeira coisa que a gente faz é o que algo te chama atenção para pesquisar. Então, eu vou voltar lá do começo com vocês. Essa sou eu, nas minhas primeiras apresentações da escola, né? Eu estou aqui no cantinho. Essa era uma apresentação sobre as emoções e eu era a treva. Né? Então, eu já tinha ali um poder mágico. Pode apagar a luz, por favor. Eu era a treva ali tá bom? Melhor? Eu era a treva nessa apresentação, então eu estudei em escolas que desde o princípio me incentivaram a ter algum contato com as artes de uma forma geral. Nessa escola ela se chamava Turma da Mônica, né? Ficava duas para cima da minha casa, e nessa escola eu já cantava, então eu era uma criança que era escolhida para cantar o hino nacional, eu cantava na apresentação do Dia das Mães, porque faz parte do meu berço, da minha família, as pessoas cantarem. Então, a minha família, minha irmã, minha avó, minha mãe, todas essas pessoas já cantavam. Então, fazia parte... Como assim, você não sabe cantar? Na minha família é assim, né? Então, tem essa outra perspectiva. E aí eu fui entrando para escolas cada vez maiores, né? Onde eu tinha experiências artísticas das mais variadas possíveis, dentre elas dançar vestido de coringa, né? E eu fazia apresentações gigantescas, com 300 alunos em cena, guiados ali por uma professora de literatura dentro da escola, e foram essas experiências que me alertaram para que aquilo talvez eu quisesse fazer ou pesquisar de alguma forma, né? E aí, isso vai ser importante porque essa experiência que o ambiente da educação vai me dar vai ter muito a ver com o ambiente da minha casa. Eu cresci dentro de uma oficina mecânica, debaixo de uma mesa de costura. Então, os meus pais, eles são muito manuais com as coisas. O meu pai é o rei do DIY e a minha mãe é a maluca do artesanato. Tudo na minha família, a forma de produzir as coisas, tem a ver com essa coisa de olhar para as materialidades e falar, isso aqui vira outra coisa, isso aqui ganha outro sentido. E desde muito criança, eu tive a seguinte educação: você quer um leite? A geladeira está ali, o Nescau está ali, o copo está ali. Então, eu sempre tive muita autonomia nesse processo educativo. Isso me levou a ser uma pessoa que gosta de fazer, eu gosto de pôr a mão na massa, gosto de ir lá, mexer nas coisas. E ter uma máquina de costura, um quarto de linhas em casa e todas as ferramentas possíveis de uma oficina mecânica me permitiu inventar muitas coisas durante a infância, que hoje, para mim, fazem muito sentido. Né? Então, esse ambiente onde a gente é criado reflete para a gente quais são os nossos modos de trabalho e quais são os nossos modos, sobretudo, de construção de inteligências, de pensamento. Né? Os meus pais têm uma inteligência que é muito... Eu falo para minha mãe que ela é a Tinkerbell, né? Ela constrói coisas, esse é o poder dela, né? Então, essa noção reverbera na minha construção enquanto artista e enquanto pesquisador. Eu preciso fazer coisas o tempo todo, né? Estou criando e às vezes eu enfio eles nas minhas criações e aí a minha mãe diz assim, né? Por que você inventou de fazer essa merda? E aí eu digo, porque eu sou seu filho, né? Então, porque tem esse lugar. Então, não tem como eu separar a minha trajetória acadêmica desse background da onde a gente veio, né? Então, não, é quase que indissociável. Até que chega no dado momento onde eu preciso escolher uma profissão lá no ensino médio. E aí, eu fiz 6 vestibulares e eu fui aprovado em 5 deles. Então,
eu passei em design de produto no segundo ano do ensino médio, em letras no segundo ano do ensino médio, comunicação e multimeios eu não fui aprovado, foi a minha primeira reprovação. Depois eu passei em artes visuais, artes cênicas aqui na UEM, e eu passei em produção cênica na UFPR. Então, eu já tinha consciência de que eu tinha que fazer alguma coisa que estava ligada às artes, de alguma forma, mas eu ainda não sabia o quê. E eu já conhecia duas palavrinhas, teatro e cenografia, né? Essas duas coisas, de alguma forma, já faziam sentido para mim, mas eu não tinha referências de quem fazia teatro e de alguém que trabalhasse com cenografia na minha vida, porque eram coisas que me interessavam. E aí eu comecei a pesquisar profissões, porque me diziam que se eu fizesse artes cênicas eu ia morrer pobre, né? E aí eu fui procurar outras áreas, design para ser cenógrafo, letras para trabalhar com dramaturgia, comunicação, porque de alguma forma eu podia relacionar isso com teatro. E no segundo ano do ensino médio, eu tive uma professora de arte, que também dava aula de literatura, que me inspirou na vida e eu disse, eu quero ser igual a ela, eu quero ser professor de arte. Então eu já entrei na graduação com essa perspectiva de que eu queria produzir arte de alguma forma e de que eu seria professor. Isso sempre, nunca foi uma dúvida. Eu sempre gostei de falar, cresci na igreja, cantei na igreja, rezava homilia se precisasse, fazia de tudo, né? Até pregação em grupo de pós-crisma eu já fiz. Então, falar e comunicar sempre foi uma coisa que teve parte do meu processo. E quando eu tive que escolher uma profissão, eu tentei fugir. E aí não deu, né? Aí resultamos na minha linda capa de Facebook do ano de 2015. Sou calor do curso de artes cênicas, não espero me ver na malhação, né? Então, essa era... Quando tinha capa de Facebook, para a gente ficar calor, né? A gente fazia essa atividade. E aí, então, no ano de 2015, eu entro na graduação aqui na UEM e eu vou fazer de um absoluto tudo que a graduação me ofereceu. Eu fiz oficina de palhaço, eu fiz musical, eu fiz cena de direção, eu fiz todas as possibilidades de circo, eu fiz extensão de ginástica na educação física, eu fiz coisa de música, eu fiz tudo que eu podia. Por quê? Privilegiada branca, eu não precisava trabalhar, né? Então, eu fazia tudo que eu podia fazer e tudo que a graduação me ofereceu. O que tinha, eu estava. Então, por quê? Tinham pessoas na minha turma que eram filhas de pessoas que faziam teatro. Tinha pessoas na minha turma que já tinham entrado na graduação com 10 anos de experiência fazendo teatro. E eu tinha feito teatro na escola. Então eu falei, opa, peraí, eu preciso investigar tudo que me interessar da melhor forma possível. Então eu fiz de tudo que vocês possam imaginar, tá? Até que no ano de 2016 ou 15, não me lembro, 2015, o pessoal que estava no quarto ano tinha uma afinada disciplina chamada Teatro na Comunidade. E aí, naquela época que o curso estava se iniciando, eles tinham que ministrar oficinas para a comunidade. 3 acadêmicos, Bruno Tostes, Rodrigo Tacaroli e o Douglas Code, criaram uma oficina de iluminação cênica, orientada pelo professor Matheus Mosqueta, naquela época, que também já tinha experiências como iluminador e trabalhava como diretor. E o Bruno Tostes, durante 2 anos, ele foi estagiário aqui do teatro, na época que existia uma coisa chamada Bolsa Trabalho, atualmente chamada de Bolsa Permanência, né? Então, existia uma bolsa onde as pessoas ficavam aqui cuidando do Grupo TUM, não do Espaço TUM. O Grupo TUM, que existia como ação extensionista na universidade, que fazia parte da DCU, da Diretoria de Cultura. Não tinha ligação com o curso, né? O Bruno fazia estágio aqui, ele aprendeu tudo que ele pôde com um outro técnico de teatro, que já veio a falecer, que era o Amaury César Martins, que era técnico de teatro aqui em Maringá e que trabalhava lá no Teatro Marista. O Amaury, ele começou a trabalhar na época com o professor Pedro Shoa, que era técnico de cultura aqui dentro da UEM, que ajudou a fundar o TUM, e ele cuidou desse espaço durante muitos anos. Então, quando a gente diz que o TUM nunca teve um técnico, ele nunca teve um técnico oficialmente, mas o Amaury sempre cuidou deste espaço. Em 2019, ele veio a falecer em decorrência de um câncer, e aí, em 2016, eu pude aprender, da mesma forma que o Bruno aprendeu, tudo que ele sabia com o Amaury. Então, eu também tive essa vivência ali de aprendizagem com o Amaury, mas vocês já vão entender o porquê. Guarda essa história aqui, nós vamos para frente e depois nós vamos voltar.
Então, teve lá no meu primeiro ano uma oficina de iluminação cênica. E essa oficina foi marcante para mim, né? E aí eu guardei essa experiência no coração. Mas eu entrei na faculdade sabendo que eu seria ator de teatro musical. Esse era o meu objetivo. Eu ia entrar aqui, eu ia me formar, eu ia mudar para São Paulo, eu ia fazer ver de audição de teatro musical. Por quê? Porque na época eu estudava belting, que é a técnica de canto para teatro musical, e eu tinha total senso de que essa seria a minha carreira, porque eu sempre quis cantar. Isso tinha a ver com o meu trabalho. E eu sabia que eu seria professor e que eu trabalharia na escola. Então, por isso eu optei pela licenciatura, consciente de que era uma licenciatura, né? Diferente de muitos, né? Então, eu escolhi a licenciatura de propósito. Por quê? Eu tinha o seguinte pensamento: se nada der certo, eu posso dar aula, né? Que é um pensamento completamente cagado. Depois a gente vai entender o porquê. Então, eu tinha essa compreensão. No segundo ano, a gente teve uma disciplina com uma professora, até hoje eu não me lembro disso. Era um sábado de manhã. Aí chegaram alguns alunos, porque era sábado de manhã, a gente estava tendo aula, ela falou assim: gente, o que vocês querem fazer assim? E aí ela me perguntou e eu falei assim: eu vou ser doutor em voz. Respondi desse jeito para ela, né? Eu vou pesquisar voz porque era o que eu queria saber e etc. Quarta para 10 anos depois, tem nada a ver com isso, né? Então, eu tinha noção de que era isso que eu queria pesquisar dentro da graduação. Porque isso tinha a ver com as minhas experiências anteriores enquanto sujeito, enquanto pessoa, e existiam coisas que eu queria aprender, que eu queria pesquisar, enfim. Até que, naquela época, a gente tinha uma disciplina chamada Metodologia de Pesquisa Científica, conhecida como METEP, que era a mesma disciplina para todos os cursos da UEM. Não tinha especificidades de pesquisa relacionadas aos campos das graduações. Então, a gente tinha professores do Departamento de Fundamentos de Educação que lidavam com essas disciplinas. Essa aqui era a Dani Pola, foi a professora do curso de comunicação durante muito tempo, e ela foi a minha professora de METEP. Né? Então, para vocês verem, isso aqui era um dia corriqueiro, que tinha mais de 22 pessoas matriculadas na disciplina, e iam 4. Né? Então, quando eu cursei a disciplina, 4 pessoas terminaram a disciplina. Então, a gente apresentou 4 projetos. Por quê? Assim como na disciplina de vocês hoje, eu também tive que desenvolver um projeto. E aí aconteceu uma coisa no meio de tudo isso. Quando eu iniciei a graduação, em fevereiro de 2015, a gente teve a maior greve da UEM dos últimos anos. Foram 4 anos parados de greve. Então, a gente veio, fez o trote, no dia seguinte foi decretada a greve. Então, a gente ficou 4 meses sem aula, né? E aí, nesses 4 meses, eu fiz tudo que eu podia, porque não tinha o que fazer, eu ia, né, experimentar outras coisas. Então, eu fiz cursos, eu fazia aula de dança contemporânea, eu fazia a oficina de teatro que tinha aqui no TUN, eu fazia várias outras atividades e entrei para um grupo de teatro musical que deu origem ao que vocês conhecem hoje como o Projeto Desperto, né? Nessa época, a gente aproveitou esse período da greve e esse fatídicos 4 meses integram o 29 de abril, onde os professores foram agredidos lá pela cavalaria do Beto Richa e etc. Então, eu entrei na faculdade num momento político que foi relevante para a gente entender qual era a nossa posição dentro da universidade, né? Qual era o nosso papel aqui dentro e o que isso influenciaria a gente. Em 2016, a gente teve outra greve, porque foi a greve de 2015, voltou, entrou outra greve, em 2015 ainda, e em 2016 foi mais uma greve. Nessa greve de 2016, eu não lembro exatamente o que era, mas foi um dia que as aulas foram suspensas meio que antes da aula começar. Então, a gente acabou vindo para a sala de aula. E aí, a gente juntou 2 turmas na época, que estavam com o professor Matheus Mosqueto e o professor Pedro Shoa, e eles fizeram uma experiência com a gente para discutir sobre a greve. A gente ouviu a peça radiofônica O Alto dos 99%, do Vianinha, aqui dentro desse teatro, no escuro. Então, ele colocou para a gente o áudio do CPC da Uni, que é uma versão radiofônica dessa peça, que está gravada, está disponível no YouTube. E eu ouvi aquilo, e aquela experiência de ouvir o tema da peça, de olhos fechados no escuro, para mim fez assim, ó, pim, opa, tem um negócio muito louco aqui, e eu quero pesquisar. E aí eu fui falar com o Matheus Mosqueta, e o Matheus Mosqueta me apresentou um livro chamado Introdução à Peça Radiofônica, né? Onde a gente começava a estudar algumas possibilidades do rádio enquanto meio de comunicação.
e propulsão, propagação de ideias. E a ideia de peça radiofônica está ligada a alguns autores de teatro, como, por exemplo, o próprio Brecht, que vai escrever peças radiofônicas, e o Beckett, que também escreveu peças radiofônicas para a BBC no início do século passado, né? A gente teve esse material, e aí eu descobri o que era radioteatro, ou a ideia de uma peça radiofônica. E aí eu falei assim, mó legal isso aqui, hein? E calhou da professora Dani Pola ser jornalista. E no jornalismo, eles estudam radioteatro. E ela diz, tem uma professora de não sei de onde que pesquisa peça radiofônica. Vai lá ouvir, vai lá ler. E aí eu encontrei a professora Mirna Spritzer, da Federal do Rio Grande do Sul, que pesquisava voz e rádio. Juntei as duas coisas, né? E aí eu falei, pronto, já sei o que eu vou fazer no meu projeto de metodologia de pesquisa, que eu vou escrever um projeto sobre o radioteatro como possibilidade para a formação vocal de atores. Então, eu estava juntando licenciatura, rádio e voz. As três coisas que me interessavam naquele momento, né? Então, eu ia falar de educação vocal, preparação vocal, a partir do rádio. E o que eu escrevi nesse primeiro projeto, né? Como é que o radioteatro poderia ser utilizado como ferramenta para poder construir essa pesquisa, né? Que eu achei que ia ser a pesquisa da minha vida. Até e-mail para a Mirna Spritzer eu mandei na época da graduação, eu fui atrás de várias coisas, eu fui fazer curso de locução, né? Fui atrás de muitas coisas porque eu ia fazer isso, eu ia investigar essa vida. E aí eu fui descobrir que existe uma linguagem que está entre a comunicação e a música, a composição, que é a radioarte. E aí entrei em umas piras muito loucas, descobri a professora Janete Al-Hawi, que fica na Universidade de Londrina, né, que pesquisa paisagem sonora, e aí eu falei, meu Deus, encontrei onde eu quero estar, né? Até que eu cheguei no segundo ano, né? Já estava no segundo ano, e eu falei assim, eu quero ser professor, né? Eu quero ser igual aos meus professores, porque não me bastava ser professor. Eu queria ser igual ou mais que os meus professores, tinha uma ganância. Eu falei, eu preciso de uma carreira acadêmica. Como que eu começo a carreira acadêmica? Com a iniciação científica. Então eu falei, eu vou fazer uma iniciação científica. E aí nisso eu tinha participado da montagem da cena de direção do Vitor Lovato. Se chamava As Canções que Você Fez para Mim. E o processo de criação dessa cena de direção foi pautado em imagens, em construção de fotogramas. E aí eu cheguei no professor que eu tinha afinidade na graduação na época, e falei assim, tem essa cena aqui, quero fazer um PIC, vamos pesquisar, que dá para eu pesquisar com isso aqui. Aí ele, o que te interessou? Eu falei, a composição das cenas. Ele falou, então a gente vai ler sobre crítica genética, porque ele estudava crítica genética no doutorado, que é uma metodologia de pesquisa que vai olhar para os vestígios que a gente produz nos processos de criação artística. Então eu ia investigar as fotos que eu tinha desse espetáculo no processo de criação e as fotos do espetáculo, para entender como a gente compôs as imagens. Era isso que eu ia fazer. Tudo certo, né? Então eu tinha um projeto de metodologia de pesquisa que já era meu TCC, e eu tinha uma iniciação científica que eu ia fazer, né? E voluntária, porque o PIC não tinha bolsa. Eis que no ano de 2016 também, abre uma bolsa da Central de Estágio aqui no teatro pela DCU, para assumir o lugar do Bruno Toches, que tinha se formado, né? Que era ficar aqui cuidando da parte técnica do teatro, luz e som, dando apoio às atividades do Grupo TUM. Não era do curso, eram coisas distintas naquela época. Então eu ficava aqui, e eu fiquei aqui 2 anos, aprendendo tudo, recebendo todo tipo de apresentação possível, música, dança, teatro, palestra, aprendi tudo o que eu sabia aqui dentro da prática, né? Então foi esse momento de estágio que eu tive aqui. E como que isso foi possível? Lembra que eu saí fazendo tudo lá? Das pessoas que se inscreveram para a Bolsa, eu era a única que já tinha uma noção sobre iluminação e som. Eu não tinha noção antes da faculdade. Foi porque lá no primeiro ano apareceu uma oportunidade que me dá uma bolsa de, na época, R$600. Mais vale transporte, né? Então, eu falei, opa, peraí, eu fiz esse curso aqui, vou aprender esse negócio, vou fazer. Cheguei para cá, vim trabalhar e eu simplesmente me apaixonei. Para mim fazia muito sentido estar aqui. Fazia mais sentido estar aqui porque eu gosto de resolver problema dos outros, né? Também conhecido como fofoqueiro. Mas eu gosto de resolver problemas alheios. Eu gosto que você chegue e fale assim, tenho este problema.
que eu faço? Dá pra fazer isso, isso e isso. E aí você escolhe, né? Quando as pessoas vinham com a cena aqui e elas precisavam dizer o que elas queriam, eu gostava de ajudar. Tinha um processo pedagógico nesse processo. Eu falei, maneiro isso aqui, hein? Achei mó legal. E aí eu cheguei no meu orientador do PIC, na época, e falei, quero falar sobre o meu estágio na UEM, ao invés de falar sobre aquela cena de direção, porque isso aqui está sendo muito mais legal. E aí, comecei o meu estágio aqui, fiquei 1 ano e 8 meses, quase 2 anos aqui trabalhando, tive todas as experiências possíveis, e este espaço de aprendizagem me permitiu começar a minha carreira de iluminador. Então, daqui, eu comecei a ser convidado para projetos fora da universidade, né? Porque projetos externos vinham, eu atendia as pessoas da maior bondade do mundo, com a minha simpatia, e as pessoas falavam, vem trabalhar aqui comigo, né? E aí eu fiquei, e eu só não renovei a bolsa, porque eu fui convidado para trabalhar em outro espaço, né? Então, este espaço foi muito importante para a minha formação enquanto sujeito, enquanto ser humano, né? Porque eu fazia tudo aqui. E, naquela época, eu era estagiário da DCU, eu não era estagiário do curso, eram coisas diferentes. Eu resolvia todos os pepinos do curso e da DCU. Então, eu tinha essa demanda. Tinha uma menina que trabalhava comigo na época, mas ela mais não vinha do que vinha. Então, era mais comigo e tinham outros estagiários que propunham outras atividades aqui dentro do teatro, né? Então, tinham essas diversidades de ações. E aí, todas as minhas amigas aqui que estavam fazendo estágio estavam dando cursos. Aí eu falei, eu quero dar um curso também, de extensão. E aí eu abri o meu primeiro curso de extensão. Foi a primeira vez que eu dei aula de iluminação cênica. E foi com o curso de iluminação cênica, princípios práticos da iluminação teatral, né? E aí eu vim aqui toda segunda-feira, e inspirado na oficina que eu tinha feito com o Bruno, com o Code, com as pessoas lá no meu primeiro ano, no terceiro eu estava conduzindo a minha oficina de iluminação cênica. Detalhe, antes de passar pela disciplina de iluminação cênica. Então, eu já estava dando aula sobre o assunto, sem ter passado pela disciplina. Porque eu gostei tanto que eu comprei todos os livros que eu achei. E aí eu li todos os livros que eu achei. Eu fui encontrando referências, fui pesquisando coisas na internet. Eu ia lá para o Teatro Barracão, eu perguntava para o Locatelli. Eu ia lá para o Teatro Rivera, eu perguntava para o Júlio. Eu ia lá para o Calil Haddad e eu ficava perguntando para as pessoas as coisas. Porque não tinha onde aprender este tema, né? E aí isso me levou a muitos lugares, como, por exemplo, fazer curso de luminotécnica para arquitetura e design de interiores. Né? Era muito de lojista, arquiteto, designer e eu sentado lá no meio. Aí chegou no módulo, tinha um módulo no curso, iluminação cênica. A professora fez assim, então, pessoal, iluminação cênica é isso aqui, se o Vanderlei quiser comentar alguma coisa para a gente agradece. E aí foi isso a iluminação cênica daquele curso, né? Mas hoje eu sei minimamente projetar um banheiro com luzes, né? Então, valeu de alguma coisa, tá? Isso foi importante. E aí, esse foi o meu primeiro curso, que durou quase um semestre. Depois eu ministrei outros 2 cursos, que eram praticando iluminação cênica. Esse era só para alunos do curso de artes cênicas. Mas o que aconteceu? Eu tive demanda da comunidade externa, o que eu não esperava. Então eu precisei abrir um segundo curso com a comunidade externa. Quem veio? Galera de igreja, que fazia curso de direito aqui na UEM. Porque as igrejas evangélicas investem em estrutura de iluminação e som. Então, o que acontece? As igrejas compram esses equipamentos, só que as pessoas não sabem mexer. Então, eu tinha pessoas que vinham para o curso para poder aprender a mexer nos equipamentos que eles tinham, né? E aí, tinham pessoas formadas já que vieram fazer o curso, aqui no curso, tinham pessoas que eram da dança, que vieram fazer, várias pessoas. E aí, além disso, de eu fazer tudo, né, que eu tinha que fazer no estágio, eu atendia as demandas do curso, naquela época. E aí, eu não dava conta. Aí, eu criei um outro curso que chamava Exercício de Montagem Técnica nos Espetáculos do Teatro da UEM. E aí, eu juntei uma galera que queria aprender. E aí, eu tinha que montar o espetáculo, eu botava todo mundo para trabalhar junto comigo. Então, eu chegava, montava um refletor, subia na escada e falava, faz isso. E aí, todo mundo ia lá e fazia aquela coisa e aprendendo, né? Nisso, a gente teve pessoas que andaram para frente nessa área. Tamiri Saboia, que foi minha aluna nesses cursos.
O Guilherme Veneral foi meu aluno nesses cursos, o Leonardo Vinícius Fabiano foi meu aluno aqui, Giovanni Emiliano, a Marta Chagas, que depois foi estudar iluminação na SP, né? Todo mundo começou aqui porque o espaço de aprendizagem foi criado, né? Esse que era o importante da coisa. E aí eu falei, tá, então agora eu vou analisar o que tudo isso aqui me trouxe, que foi o meu PIC, minha primeira escrita, né? Que era a oficina de iluminação cênica, reflexos na formação do profissional de teatro, onde eu ia falar não só da perspectiva minha, o que essa oficina mudou na minha trajetória e na minha formação, mas o que essa oficina promoveu na formação das pessoas que fizeram isso, né? Porque tinham alunos do curso de artes cênicas ali. E no meio deste processo, surgiu uma pesquisa, uma pergunta de pesquisa, que eu estou tentando responder há mais ou menos 8 anos, e eu ainda não cheguei numa resposta. Como se ensina a iluminação cênica? Por quê? Tudo isso aconteceu no terceiro ano. O que tem no terceiro ano do curso de artes cênicas? Estágio. E tinham disciplinas de cunho pedagógico. Então eu estava entendendo como é que tinha didática, tinha psicologia da educação, tinha as disciplinas de ensino do teatro. Eu estava entendendo como é que se ensinava teatro, mas eu não entendia como é que eu ensinava, como é que eu preparava uma aula de iluminação cênica. O que é o começo, o que é o meio, onde eu organizo o conteúdo, o que é a prioridade, o que não é, qual é a lógica didática que eu preciso ter para ensinar esse assunto. Essa era a minha grande questão ali naquela época, né? Então, eu ficava quebrando a cabeça. Como é que faz isso? E por quê? Eu não tinha passado pela disciplina de iluminação. Então, como eu vou fazer isso? E detalhe, quando eu passei pela disciplina de iluminação, eu tive a disciplina de iluminação com o iluminador, que não serviu de nada, porque ele disse assim, vou apresentar a parte teórica para vocês. Se alguém quiser aprender a parte prática, vai fazer o curso do Vanderlei. Né? Então, que Deus o tenha, já faleceu, mas né, pecou nesses lados. Então, quando eu fui apresentar um seminário na disciplina, eu falei, peraí, a galera aqui vai trabalhar com escola. Então, eu levei o celular e garrafa de vidro, corante alimentício. Eu ensinei o que era uma gelatina, usando uma garrafa, um copo e um corante para fazer bolo colorido, que estava na moda na época. Né? Eu fui entendendo que existiam artifícios pedagógicos nesse ofício e que eu poderia transpor isso para diferentes contextos. Né? E aí isso virou a minha trajetória. E a voz? Onde é que estava? O que eu ia fazer com isso? E aquele projeto que eu estudei pra caramba, eu comprei livros para fazer um negócio de radioteatro, né? E aí eu encontrava a professora, até hoje, inclusive, eu encontro a Dani Pola, e ela fala assim, e aí, aquele projeto lá? Eu falei, tá lá, né? Só que aí o que aconteceu? Um outro movimento. Eu tive uma oportunidade profissional, que era vir aqui fazer o estágio, que me gerou outras coisas, e eu tinha as observações que a licenciatura me oferecia enquanto caminho pedagógico para fazer as coisas. E aí isso desenvolveu a minha pesquisa de iniciação científica. Depois, eu precisava escrever um TCC. E aí o meu TCC foi o ensino dos elementos cênicos como possibilidades de ação docente para licenciados em teatro. Eu queria falar sobre tudo isso que eu aprendi na escola. Como é que eu vou falar sobre iluminação, cenografia, figurino, maquiagem na escola? O que é que a gente precisa aprender para falar disso nesse espaço? Para os processos de ensino-aprendizagem. E aí eu vou fazer uma análise de que, primeiro, a gente precisa refutar a ideia de elemento cênico. Não são elementos, são linguagens. São coisas distintas. Então, primeiro eu fui fazer todo um estudo teórico para refutar o conceito de elemento. Não é uma coisa que vai complementar a cena para deixar a cena mais bonita. É algo que entra na cena para construir um discurso e complementar a significação que aquela encenação tem. Né? Então, eu faço uma discussão teórica sobre isso no TCC, e aí eu vou fazer uma coisa que é onde eu encontro brechas nas metodologias de ensino do teatro para enfiar a iluminação e cenografia. Comecei ali. E aí eu achava que eu estava arrasando, que eu estava assim, uau, um tema que ninguém pesquisa. Né? Eu quis bater boca com o Flávio Desgranges, teoricamente, que é um professor importante da área da pedagogia do teatro. Né? Eu tinha uma leve prepotência, João Pensado, coitado, não sabe o que ele passou. Eu tinha uma certa prepotência ali na minha graduação, porque eu queria saber mais que os professores. Né? E aí, quando a gente entra no mestrado, a coisa muda de figura. Tá? A gente foi percebendo que tinham temas para eu investigar. E aí, disso,
segui uma trajetória acadêmica. Fiz uma iniciação científica e um TCC. Tá, e aí? E aquele projeto que você fez lá em metodologia de pesquisa? Eu não joguei ele fora, né? Esse projeto de voz, ele virou a minha prática artística. Eu tinha uma prática profissional enquanto docente, que era a iluminação cênica. Eu tinha uma prática artística, que era quando eu trabalhava para os outros, onde eu era iluminador. E eu tinha uma prática artística que era quando eu queria fazer alguma coisa. E aí entrava a voz, né? E aí, nesse processo, eu fiz a minha cena de direção. Se chamava Todos que Aqui Não Vêm, né? No ano anterior à minha cena de direção, a gente fazia o Festival das Cenas de Direção. Chamava assim, tá? Eu iluminei, tinham 25 alunos. Eu iluminei 23 cenas de direção, uma seguida da outra. E aí criou-se uma expectativa, como vai ser a luz da cena de direção do Vanderlei, né? E eu falei, não vai ter. Eu enfiei 70 pessoas dentro de uma sala com os olhos vendados. E a peça era radiofônica. Então, eu comecei a investigar o som enquanto poética, artisticamente. Então, eu tinha um trabalho XYZ que eu fazia, mas eu tinha a minha pesquisa artística, que veio de uma pesquisa acadêmica, mas que virou um trabalho artístico. Isso começou com a minha cena de direção. E aí eu resolvi parar ali, mas não deu. Ganhei um edital e transformei a minha cena de direção e aquele projeto de metodologia de pesquisa no meu coletivo artístico hoje, que se chama Projeto Acusma. Logo que eu saí da graduação, a gente montou um primeiro espetáculo, que se chamava Entrencejos. Tinha o mesmo princípio da minha cena de direção. Um espetáculo para que o público não visse. O público entrava vendado no espaço e tinha uma experiência sonora que acontecia ali dentro. Isso se juntou quando eu encontro o Eduardo Carvalho, na minha trajetória artística, que era um aluno da bacharelado em composição aqui da UEM. E ele pesquisava música eletroacústica. E aí um dia a gente precisava de alguém da música, um cara indicou ele, a gente foi atrás dele. Cheguei e contei a ideia da minha cena de direção e ele falou assim, isso não é radioteatro, isso é música eletroacústica. Aí eu falei, não, isso é radioteatro. E aí a gente teve um embate teórico, eu e ele, porque no final das contas essas coisas se aproximam. E a gente juntou as duas coisas. Então eu trabalho com técnicas de sonoplastia ao vivo, com técnicas de Foley, que é um trabalho de produção de dublagem do som para o audiovisual, e a gente trabalha com espacialização do som dentro da cena e composição musical autoral. Então o grupo tem como premissa a investigação do som. Não importa muito o que é que a gente vai fazer com o som. Importa que o som é a matéria, mesmo que ele não seja matéria. O som é o ponto de partida, né? E aí, isso deu origem ao meu segundo espetáculo, que a gente desdobrou, que eu queria compor música, queria ter essa experiência. E aí a gente escreve juntos o Afectos, que é um solo onde eu estou em cena cantando. Então, eu fui investigar de novo a presença da voz dentro desse processo, e o espetáculo também faz parte da espacialização do som. Então, para quem foi assistir, vocês vão sentir que o som fica mexendo assim no meio da experiência toda, né? E aí já tinha a oportunidade de inserir meu trabalho com a luz, porque ali, nesse período, eu já estava desenvolvendo outros trabalhos artísticos. E aqui, em primeira mão para vocês, o projeto estreia dia 22 de junho, se chama Andanças, é um audiotour sobre lendas urbanas maringaenses. Então, a gente vai construir histórias que podem ser consideradas radioteatro ou peças radiofônicas, que vão ser colocadas em pontos específicos da cidade, para que as pessoas tenham uma experiência de percurso. As pessoas vão poder andar pela cidade tendo uma experiência sonora através dos fones de ouvido. Então, aquele projeto que eu fiz lá no segundo ano da graduação, literalmente 9 anos depois, ele continua existindo, só que de outra forma, não enquanto pesquisa acadêmica. Porque a minha própria experiência enquanto pesquisa acadêmica, a urgência foi outra. E aí vocês já vão entender que isso vai ter a ver com as minhas metodologias de pesquisa, né? O que eu vou olhar, o que eu vou buscar para trabalho, tá? No meio desse processo, no meio da graduação, surge a minha produtora, Candelabro Produção Cênica, onde eu vou fazer luz, cenografia e produção cultural com as pessoas, criando aí um trajeto paralelo à pesquisa, né? Só que a experiência que eu tive com a Candelabro me levou às principais questões que me trazem hoje até o meu mestrado e meu doutorado. Eu queria trabalhar com artistas
que produzissem diferentes tipos de arte. E eles precisavam de luz para suas experiências. Só que eles não sabiam se comunicar comigo. Por quê? Porque existia um problema de formação de base na formação deles. Né? Então, existia um problema na formação desses artistas e desses professores também, que vocês vão entender onde eu vou chegar com isso. Então, eu achei um problema. Peraí. Então, eu preciso dar um pé atrás, não na minha formação, mas eu preciso, enquanto tem esse tipo de conhecimento, construir alguma forma de compartilhar ele com as pessoas. E aí eu entro para o projeto de mestrado. Não, apareceu alguma coisa na tela. Né? A minha prática profissional enquanto iluminador vai reverberar de novo na minha pesquisa acadêmica. Né? E aí tudo acontece quando? Quer fazer uma pergunta? Não? Tá. Tudo acontece quando eu ganho um edital aqui em Maringá, se chamava Territórios Culturais, e eu vou ministrar uma oficina de iluminação cênica para crianças. E aí eu falei, opa, tem uma coisa muito legal aqui para investigar. Né? E aí, enfim, nesse meio tempo eu estava produzindo trabalhos artísticos, eu tentei entrar na escola de inúmeras formas, eu mandei muitos currículos para dar aula em escola, porque era o que eu queria fazer também, e eu não consegui, eu não fui contratado. Eu só fui contratado por uma escola 4 anos depois da minha formatura, né? Porque eu não fui para o ensino público, que poderia dar um acesso mais rápido a esse espaço, e eu fiquei tentando buscar um ensino privado. Enquanto isso, eu estava brincando de ser artista, né? Então, nessa época, eu já era técnico do Arena das Artes, então, eu trabalhei lá quase 2 anos e meio como técnico daquele espaço. Nisso, eu já trabalhava com a Rachel Coelho nas produções da Dois Coelhos de Comunicação e Cultura, já fazia produção de festivais, já fazia outras coisas enquanto iluminador. E aí eu passei nesse edital e fui dar essa oficina para crianças. E eu falei, opa, tem uma pira muito louca aqui que eu vou investigar. Né? Como é que eu ensino iluminação cênica? Voltei na pergunta. Né? Voltei naquela pergunta lá da iniciação científica. E aí eu vou para o mestrado, um projeto de pesquisar a formação na licenciatura. E aí estava tudo programado, que eu ia falar sobre iluminação no trabalho do professor. Ótimo. Até que vem o fatídico 16 de março de 2020. Pandemia. Né? Lockdown completo. E aí ficamos naquela experiência. Eu ia trabalhar com os alunos da graduação da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e com o grupo Signatores, que é um grupo de teatro surdo que estava em Florianópolis naquela época, e eu iria trabalhar com a Trupe da Alegria, que é uma companhia de professoras de educação infantil da rede municipal de Florianópolis. Então, eu ia trabalhar em iluminação cênica com esses diferentes contextos, né, em ações pedagógicas. A pandemia fudeu com tudo, né, não aconteceu. Os Signatores, que era o grupo, eles tinham ganhado um edital da cultura inglesa para montar Shakespeare em Libras em ASL, que é a língua inglesa de língua de sinais. Né? Então, teve essa demanda. Então, eu ia produzir o espetáculo e eu estava assim, eu entrei no mestrado, um espetáculo em São Paulo. Aí veio a pandemia, a peça foi transformada num filme. Né? E aí eu dei oficinas para esses atores surdos durante o mestrado, para que eles se acostumassem com a ideia de como seria aquele espetáculo, aquele filme, porque ele iria misturar iluminação cênica e videomapping. Então eu dei uma oficina para esses atores surdos, a fim de prepará-los para essa experiência, né? Entender como a luz ia ser uma linguagem dentro daquele filme, né? E eu ofereci uma oficina aberta para qualquer pessoa do Brasil na época, eu botei no Simpla, e aí veio gente do Ceará, veio gente do Mato Grosso, veio gente de São Paulo, tinha gente de Maringá fazendo oficina, e era uma oficina para quem quisesse aprender sobre iluminação cênica. E aí eu ministrei isso, e o que eu pesquiso dentro do meu mestrado é o seguinte: o que a gente mais estuda na licenciatura? Quando a gente fala de ensino do teatro, jogo, né? O jogo, ele é quase que a nave-mãe de todos os conceitos que a gente trabalha, né? Então, eu fui estudar a compreensão de jogo, lá pelo Johann Huizinga, Homo Ludens. Fui entender qual era a relação entre jogo e percepção visual, para construir a minha oficina pautada
na abordagem triangular da Ana Ney Barbosa. Uma grande salada de frutas, né, que eu fiz ali. A abordagem triangular tinha a ver com escola, então esse material poderia ser lido por professores depois. A oficina era um relato do que eu fiz. A percepção visual tem a ver com o meu trabalho, que é essencialmente visual, né? E o jogo era onde eu queria caminhar. E aí, que métodos eu usei para fazer isso aqui? Aí, na graduação, eu tive uma professora de metodologia muito legal, se chama Tereza Franzoni. A Tereza Franzoni, na graduação não, no mestrado, eu tive aula com a Tereza Franzoni. E a Tereza é uma antropóloga que se especializou em metodologia de pesquisa nas artes cênicas, né? Então, ela trouxe para a gente, durante o mestrado, inúmeras metodologias. E as que mais me chamaram a atenção foram a pesquisação e a pesquisa participante. Eu vou explicar muito superficialmente, porque depois o Luciano e o João se viram, tá? Mas vamos lá. A pesquisação basicamente eu estou em campo, refletindo e fazendo uma coisa sobre aquele campo, com aquele campo, ao mesmo tempo. Então, eu vou dar uma oficina. Eu estudo aquele campo, vejo o que aquele campo precisa, preparo aquela oficina, vou lá e dou aquela oficina. Funcionou, não sei. Eu volto para refletir sobre aquela oficina. E foi mais ou menos isso que eu fiz no mestrado. E existe a pesquisa participante. Quando o sujeito que está produzindo a pesquisa está participando do processo. Então, eu abracei lampejos dessas duas metodologias e trouxe elas para mim. Da minha forma, do meu jeitinho, tá? Assim, não segui. Uma coisa sobre a minha trajetória acadêmica, que talvez vocês vejam diferença dos outros professores. Eu não tenho uma corrente filosófica, eu não tenho uma linha de pensamento que embasa a minha pesquisa. A pesquisa é 100% empírica. Ela é super abraçada na pesquisação. Eu flerto com a cartografia, com a fenomenologia, e etc. Mas eu flerto. É só um oi, e aí eu volto a fazer a minha caldeirão da bruxa ali, né? Eu vou misturando as coisas. Então, essas foram as metodologias que eu usei no mestrado. Isso me levou a o que é, de fato, o meu mestrado. Procedimentos para o ensino de iluminação cênica. Então, a partir de tudo isso que eu experienciei, que eu vivenciei, eu procedimentei exercícios para se ensinar e aprender luz. Basicamente isso. E aí, essa era a oficina que eu dei naquela época, para o mestrado, e aí eu dividi o modo de como eu ensino iluminação cênica em eixos. Então, primeiro eu vou falar sobre técnicas, tecnologias e propriedades físicas da iluminação cênica, funções estéticas e cênicas da luz, sensibilização, percepção e análise e processos de criação. No mestrado, eu desenvolvi esses três, afinco. Então, quem quiser lá ler, daqui a alguns meses vai virar um livro pela UCTEP. Compre. A gente vai ter isso aqui bem desenvolvido. E no doutorado, eu foquei neste aspecto. Porque não ia dar tempo também, tá? Então, tem essa dinâmica. Como é que eu faço esses procedimentos? Eu me inspirei no fichário da Viola Spolin. Eu queria criar igual. Inclusive, na qualificação, eu fui lá fazer igualzinho da Viola Spolin. E a banca falou assim, não, nada a ver, faz o seu. Cria uma coisa sua. Então, eu escrevi dessa forma. Então, são quadros que vocês encontram no meio do texto. E aí a gente tem lá os procedimentos. Então, apresentação de posicionamentos ou variáveis de luz. Manusear uma fonte de luz para apresentar os posicionamentos de luz comumente utilizados no teatro. Geral, contra-luz, lateral, diagonal, de chão, foco. Iluminar a si próprio enquanto explana sobre cada um. Convidar os participantes para fazer o mesmo enquanto as fontes de luz e estimular o compartilhamento das percepções percebidas para cada um. O que parece óbvio para mim pode não ser óbvio para outra pessoa. Então, por isso eu quis escrever esses procedimentos da maneira mais básica possível. Ao todo, são 13 procedimentos que foram desenvolvidos nessas oficinas. E aí eu vou analisando, e para quem já fez oficina comigo, para quem fez Lab Vision, vai ver que são os exercícios que eu uso em sala de aula para trabalhar e para trazer esses assuntos, né? E aí, terminei o mestrado. Nessa época, eu já dava aula na Unicesumar, comecei a dar aula lá em 2020. Eu era professor do curso de artes visuais. Depois eu passei a dar aula para o curso de música e design musical. E depois eu entrei no curso de teatro e dança. Tudo em AD, uma loucura.
E aí eu já dava aula lá, preparava material didático, essas coisas. E a formação de professores me interessava muito. E aí virou meu novo hiperfoco, falar da formação de professores. E no meio desse caminho do mestrado, eu conheci a expressão design cênico. E aí eu, mano, o que é isso? Design, mó legal, gosto de fazer design, preciso fazer design na faculdade, vou pesquisar, né? E aí eu fui descobrindo que existe um universo, que existe uma quadrienal de Praga, na República Tcheca, onde todos os iluminadores, cenógrafos, videomappers, produtores de visualidade da cena se encontram a cada 4 anos, que existe um grupo de brasileiros que é selecionado todos os anos para ir para lá. E aí eu fui conhecendo várias outras coisas que me interessavam dentro desse processo, né? E aí eu cheguei, então, no meu projeto de doutorado, que se chamava Ensino do Teatro e Design Cênico, propostas para atuação e formação de professores. Onde eu queria trabalhar com esse tema, com professores que já estavam trabalhando na escola, para saber se eles conseguiam levar essas temáticas para as aulas deles, e com professores que estavam em formação, como isso aparecia dentro das licenciaturas, né? Esse era o meu principal objetivo. Vida vai, vida vem, eu tive uma experiência bem caótica no doutorado, eu tive uma troca de orientação, tentaram mudar minha pesquisa, várias coisas aconteceram, e aí eu desencantei completamente do doutorado, eu abandonei ele, basicamente, fiz só ali as disciplinas, e quando eu fiz o mestrado, eu me mudei para Florianópolis. Então eu morei 7 meses em Florianópolis. Quando deu a pandemia, eu comecei o doutorado online. E aí, em 2022, eu tinha que cumprir a disciplina obrigatória. Eu ia toda semana, na quinta-feira, e voltava no sábado, fazendo bate e volta. 12 horas para ir, 12 horas para voltar, para fazer a disciplina obrigatória. E aí, o doutorado foi um processo muito desgastante para mim, porque eu não quis me mudar, porque aqui eu já tinha emprego. Aqui eu já estava dando aula na escola, que era uma coisa que eu queria fazer. E aí foi muito complexo esse exercício. Até que depois da qualificação, de ter trocado, voltado para o meu orientador do mestrado, tudo se resolveu, vida mil maravilhas. Eu comecei a desenvolver, de fato, a pesquisa de doutorado, que, se Deus quiser, eu defendo em julho. Então terminando. Vou parir ela essa semana. Né? E aí eu chego em como ela está hoje, que é Ensino de Artes Cênicas e Iluminação Cênica. Anotações de um professor iluminador para a formação de professores de teatro. Né? E o que é que eu estou pesquisando nesse doutorado, aonde eu fui? Lembra daquela pergunta que surgiu lá no PIC, há 8 anos atrás, 9 anos atrás? Ela ainda é a pergunta do meu doutorado. Como se ensina iluminação cênica? Né? Eu continuo batendo a mesma tecla. Por quê? Existe o meu jeito de ensinar, que eu escrevi no mestrado. Mas existe o jeito da fulano, do ciclano, do beltrano. O que é que tem de pensamento organizacional da educação no pensamento das outras pessoas? Isso me interessou. Era para aí que eu queria ir com o doutorado, não foi, porque a vida ela é assim. Então, eu caminhei para algumas questões. Primeiro, defender o conceito de luz como linguagem. Olha lá o meu TCC, voltando aqui. Né? Então, há muitos anos atrás, ele está voltando aqui de novo, porque isso ainda precisa ser debatido. Né? Aproximações entre iluminação cênica e o ensino de teatro. Então, eu vou falar sobre o que eu chamo de pedagogias das brechas. O que é a brecha? Onde der você enfia. Né? Então, aqui tem um exercício da Viola Spolin. Dá para pôr um giz de luz? Enfia. Aqui tem uma prática de drama. Dá para pôr luz? Coloca. Dá para pôr figurino aqui? Coloca. Né? É mais ou menos essa aproximação que eu vou fazer. E aí eu decupo as metodologias apontando alguns caminhos possíveis. Né? E aí, trabalhar o espaço do quem, onde, o que, lá, da Viola Spolin, o onde é o início para o estudo da cenografia. É o início para o estudo da espacialidade. Né? Então, a gente vai encontrando demandas que estão ali, que nos surgem. Por que a minha pesquisa de doutorado surgiu? Se vocês pegarem uma coisinha chamada Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação, tem lá o curso de graduação em teatro. E tem um item desse documento oficial do governo, que é de 2004, que diz assim, ou seja, 21 anos atrás, que diz que todos os profissionais formados na licenciatura em teatro devem apresentar domínio sobre os elementos de composição visual do teatro. Se eu pedir para vocês aqui agora me darem uma aula sobre iluminação, inclusive os professores de vocês, né?
alguns vão tremer na base, alguns vão se virar, vão encontrar alternativas, e outros vão dizer, não sei, não quis aprender sobre isso. Mas peraí, então onde é que está o erro? Porque está lá no documento que tem que aprender, se para escrever projeto político-pedagógico dos cursos de graduação tem que seguir aquele documento, por que isso não acontece? É isso aí que eu fui investigar, né, daí no doutorado. Por que não está acontecendo? Quais são as variantes? Vou fazer um prolongamento da minha proposta metodológica que aparece no mestrado. Então, eu continuo falando sobre coisas que eu desenvolvi pedagogicamente. E eu chego, vou pular aqui a ordem, tá? No mapeamento dos cursos de licenciatura no Brasil. Eu analisei todos os cursos, PPCs dos cursos de licenciatura em teatro ativos nas universidades públicas deste país, para identificar se elas oferecem disciplinas ligadas à iluminação, cenografia, figurino e maquiagem, né? E aí foram os 26 estados, mais o Distrito Federal, são mais de 50 cursos, então foram 50 projetos que eu analisei. Nós temos estados que não oferecem licenciaturas nas universidades públicas, Mato Grosso, Rondônia, Espírito Santo e Roraima. Eles não têm licenciaturas em teatro públicas, né? Então eu não os analisei. E aí eu fui investigar, e a gente tem um número relativamente equilibrado de cursos que oferecem essas disciplinas específicas. Então tem lá uma disciplina de iluminação, uma disciplina de cenografia, uma disciplina de figurino e maquiagem, e cursos que oferecem disciplinas generalistas. Laboratório de visualidade, espacialidade, visualidade, sonoridade da cena. Design cênico. Elementos visuais do teatro, né? Fui analisar quais são os cursos que trabalham com isso dessa forma, porque isso tem a ver com carga horária, de quanto de aprendizagem a gente vai ter sobre aquele determinado assunto, né? Depois eu vou analisar quais são os cursos que oferecem as disciplinas optativas, porque tem curso que não oferece como obrigatória, mas oferece como optativa. E aí fica a cargo do estudante escolher se ele vai cursar aquela ou não. Tem curso que oferece uma disciplina generalista e uma disciplina optativa, aprofundada. Então, existem inúmeras nuances nesse processo. E existem cursos que não oferecem nada. E eu analisei, inclusive, as disciplinas que colocam, por exemplo, Fundamentos da Encenação Teatral. Tem curso que coloca a iluminação dentro dessa disciplina. Ali. Mas é uma passada ali pela coisa. Não é sobre a prática do ofício, de fato, ou sobre as dimensões pedagógicas que ele oferece. 2 cursos me chamaram a atenção. O FRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, e a UFAL, em Maceió. Ambas oferecem disciplinas prontas para a produção teatral e uma disciplina voltada para a área da educação. A UFAL tem uma disciplina que se chama Pedagogias das Visualidades da Cena. Como a gente trabalha com essas visualidades e contextos pedagógicos, né? São as 2 únicas do país que oferecem disciplinas nesse âmbito. As outras, malemar, comentam a dimensão pedagógica desses ofícios, desses saberes, nas ementas, né? E aí eu fiz um mapeamento desses 50 cursos, para construir dados, para fortificar informações sobre isso, tá? Como é que eu fiz esse levantamento? Eu fui nos sites oficiais de cada universidade, procurei uma por uma, baixei uma por uma, né? E peguei os oficiais que estão disponibilizados. O da Unirio está lá, o de 2006. Com certeza deve ter outro, mas não está disponibilizado publicamente. Então eu peguei o que é público, né? Para fazer essa base de dados, para ter essas interpretações. Qual é a conclusão que eu chego a partir desse mapeamento? Faltam, em quase todas as universidades, espaços apropriados, professores capacitados para assumir as disciplinas, agentes universitários para acompanhar esses espaços e dar suporte para esses processos de aprendizagem. E o mais discrepante de todos, falta carga horária. Sem carga horária não tem espaço de aprendizagem, não tem como ir para a prática. E essa é a maior queixa de todo mundo. A gente não foi para a prática, a gente não experimentou. A gente viu aquilo apenas conceitualmente, né? Então eu trouxe isso. E outro problema que eu descobri na minha vida, é que, quando eu falo de dominação, o que vem na cabeça de vocês?
O quê? Bandeira. O que vem? Não, o que vem na cabeça de vocês? Teatro fechado. Luz, teatro, fechado, lâmpada, né? E aí quando alguém fala assim, eu não sei nada sobre iluminação cênica, o que essa pessoa quer dizer quando ela afirma isso? Vamos fazer um exercício? Tem a ver com a minha etapa de sensibilização, tá? Tá claro ou tá escuro? Tá claro. Tá claro ou tá escuro? Ok. Vamos lá. Tá claro ou tá escuro? Escuro. Visualmente falando, o que é mais confortável? Isso ou isso? Pra cena, o que é mais interessante para chamar a atenção? Isso ou isso? Ou isso? Depende da cena. Ah, então vocês não sabem nada sobre luz? Vocês não acabaram de fazer uma interpretação sobre o papel da luz na cena? Esse é o problema que as pessoas apresentam quando elas dizem eu não sei nada sobre iluminação. Porque elas acham que saber sobre iluminação significa saber o que é uma lâmpada, o que é um fresnel, o que é um PC, o que é um elipse, o que a luz faz, com que eu ligo e apago. É só isso que um iluminador faz. É só isso que um cenógrafo faz. Ele corta uma madeira e prega e põe no palco. Onde está o projeto, a concepção, a pesquisa, a análise? Né? Onde é que está o processo de composição visual da cena, né? Nesse tipo de aprendizagem, né? E aí, se todo mundo entende que a luz do teatro é estudar sobre as lâmpadas, todo mundo vai achar que é um bagulho técnico, não vai? Então eu vou falar, não entendo nada disso aí, uma matemática, né? Quem fez a minha oficina do Foca, quando eu comecei a explicar a parte de matemática, tinha gente indo embora com dor de cabeça, né? Só que o dia da aula de matemática foi o último dia. Porque a gente ficou lá 4 dias estudando isso. Essa experiência fenomenológica que está aqui em cima da gente, né? Então, como que eu poderia aproximar as pessoas disso? Como é que eu poderia dizer, não é sobre a técnica, é sobre o que acontece aqui em cena? Eu inventei uma aula de espetáculo, se chama Do Outro Lado da Mesa de Luz, né? O que acontece lá com a pessoa que está lá do outro lado? O que ela pensa? E aí eu crio uma dramaturgia, onde eu brinco com a ideia de ser eu e não ser eu ao mesmo tempo. Crio uma estrutura específica. Eu não apresentei ela hoje, porque quem faz Lab Visão vai assistir ela daqui 2 semanas, tá? E toda vez que eu vou dar Lab Visão, eu apresento ela todas as vezes. Mas a aula de espetáculo consiste em uma estrutura que eu preparei, acessível, com muitas aspas. Acessível por quê? Isso aqui é muito caro. Eu gastei R$1.000 para montar a aula de espetáculo, né, comprando equipamentos. Não é acessível para todo mundo, né? Então, é acessível porque reduz o custo, mas não quer dizer que é barato, né? Montei uma estrutura que eu carrego dentro de uma mala. Dentro dessa mala eu tenho uma lanterna, um fósforo, um isqueiro, refletores de LED, uma lâmpada e coisas de fotografia que eu uso para me iluminar. E eu vou discutindo o tempo todo o que é a luz. E aí, qual era a minha expectativa enquanto pesquisador? Que eu ia apresentar e as pessoas iam super interagir com o tema que eu estou falando. E aí elas estavam preocupadas em como que funcionava o refletor. Por quê? Eu programei este aparelhinho para mudar a luz. Então eu estou em cena e aí eu faço assim e a luz troca, né? O que as pessoas estavam interessadas no que eu estava falando? Não. Como você fez isso? Né? De novo, olhando para a dimensão técnica do fazer e não para a concepção da coisa, né? Nossa, eu falei pra cacete já, né? Desculpa. Não, vou correr. Pode seguir, não precisa correr, Eu fui, então, olhar nessa aula de espetáculo. Como que eu poderia fazer isso? É aproximar as pessoas. Por quê? Eu termino a aula de espetáculo com uma pergunta, que eu não vou fazer agora, porque tem gente da disciplina aqui. Mas eu termino a aula com uma pergunta para que as pessoas me respondam essa pergunta no primeiro dia da disciplina e no último dia da disciplina, né? Então, elas escrevem uma folha em branco, aleatória, do jeito que quiserem, pode ser um desenho, pode ser qualquer coisa, e eu analisei essas folhas em branco que as pessoas preencheram na pesquisa. Então, eu fiz essa aula de espetáculo com os alunos da graduação da UDESC, com os alunos do bacharelado em dança da Unespar
com 2 turmas aqui da Lab Vison. Vou fazer a terceira agora, mas esse não vai entrar no doutorado. Fiz isso com professores que participaram das minhas oficinas na Abraço. Então, eu tenho esses materiais preenchidos e analisados, que é uma folha em branco. Eu faço uma pergunta e a pessoa escreve o que ela quiser. E aí depois eu vou analisar esse material que ela escreveu. Ordem de pesquisa, né? Como é que eu preencho essa informação? E aí eu vou analisar esse material. E aí eu leio um por um, vou fazendo interpretações a partir do que as pessoas colocam ali dentro da cena. E, na maioria das respostas, uau, que mágico! Como ele faz isso? Né? E não por que ele faz isso. O que levou ele a fazer aquilo? Por que aquele é feito de luz e não aquele? E aí a pergunta é, como funciona o moving? Né? Sempre nessa perspectiva do equipamento. E aí faço uma crítica. A gente vive num sistema capitalista. Todas as vezes que puderem inventar um equipamento maior, melhor e mais funcional, alguém vai inventar. E aí a gente está criando agora com LED uma produção, vamos fazer por quê? Que dá muitas possibilidades tecnológicas e economiza energia. E aumentou drasticamente a produção de lixo eletrônico no mundo. Né? Então, a gente contrapõe essas informações. Então, eu crio um exemplo. Tenho esse computador, ele funciona. Hoje estava dando aula, recebi a notícia de que ia para eu comprar outro computador, porque o Windows 10 não vai mais ser atualizado por outros. Né? Literalmente, compre outro computador, apareceu assim. O mesmo acontece com os equipamentos de iluminação. Esse aqui já não suporta mais o sistema, vai ter que comprar outro. Isso é caro, isso tem um custo. Né? E as funcionalidades que eles oferecem vão trazendo para as pessoas outros interesses. E aí, por isso que a gente vai assistir um espetáculo, aí a pessoa pega numa locadora de iluminação 50 movings. Aí você vai assistir o espetáculo e aquele moving não tem nada a ver com aquela cena. Né? Não foi pensado para nada. Ou você pega lá um monte de par LED para deixar tudo vermelho. Aí todo mundo com figurino vermelho em cena, te vê só as cabeças. Né? Então, qual é a dimensão da composição que existe nesse espaço? Por isso eu construo a aula do espetáculo. E aí eu vou tratar da oferta das disciplinas, das licenciaturas, a importância delas. E o meu último capítulo é uma nova proposta para a disciplina de Laboratório de Visualidade e Sonoridade da Cena, no curso de graduação da Universidade Estadual de Maringá. Né? Depois de muitas brigas no LDE, depois de ter sido convidado como egresso deste curso para escrever essa disciplina e desconsiderarem as coisas que eu falei. Aí quem está dando a disciplina hoje sou eu, e a disciplina é uma bosta, que ela foi estruturada totalmente errada. Né? Então, trago isso como uma possibilidade. Basicamente isso que eu estou fazendo no doutorado. Quem quiser ver meu currículo Lattes está aqui, quem quiser ver meu portfólio artístico está aqui. É isso. Show? Valeu a pena? Falei demais. Não, valeu não. Falei 1 hora e 5 minutos. Perfeito. Obrigada, Vânia. Foi legal, assim, ouvir desde lá do início, assim, né? Não conhece as pessoas que estão do nosso lado, mas que massa. Então, eu falei, né, enquanto a gente tinha uma proposta de trazer algumas perguntinhas também, acho que a maioria, igual você mesmo contou no início, né? Eu fui ali respondendo, acho que antes de trazer mais algumas, eu queria jogar para quem assistiu, para quem está aqui, para quem já conhece o professor, para quem está de calor aqui pela primeira vez sobre isso, né? Enfim, o pessoal da comunicação também, que veio convidado, né? Se tem alguma consideração, alguma questão, alguma curiosidade, complemento, né? Aproveitar esse momento que a gente tem uns minutinhos para isso também. E aí? Viu que eu não sou mal? Hã? Eu posso dar uma oficina depois. Olha lá, o foco está onde? Na técnica. Na técnica. A pessoa que falou. A pessoa que falou. 1 hora sobre a importância do trajetório. Vou perguntar. Primeiro, obrigado, Vande. Foi super legal ver a sua exposição. Fiquei com vontade de ler a sua dissertação, que vai virar livro agora.
apesar de já ter ouvido você falar sobre pesquisa e tal, o jeito que você apresentou aqui me deixou muito mais vontade. E aí, o que eu achei muito legal da tua exposição foi você apresentar a tua trajetória desde lá da infância, mas principalmente na graduação, porque eu acho que mostra pra gente como um problema de pesquisa, uma pergunta de pesquisa, nascem muitas vezes, ou quase sempre, dos nossos desejos, das nossas vivências, das questões com as quais a gente se depara. Né? Reforço isso para a galera do segundo ano, porque vocês vão ver daqui a pouco a ansiedade de vocês na hora de formular o problema é a pergunta de pesquisa. Mas o mais importante é que ele esteja ligado aos interesses e às vivências de vocês. Né? Ninguém não sabe fazer uma pesquisa de uma coisa que você realmente não vê como um problema para você. Né? Você não encontra essa relevância. Então, eu acho muito legal para vocês já verem como esses problemas e perguntas de pesquisa nascem da própria trajetória de estudo, artística, enfim, de cada um. Por outro lado, tem uma coisa que eu acho que o Vande não falou muito, aí talvez é isso que eu queria pedir para você falar, que esses problemas, essas perguntas, eles precisam também ser confrontados com que já se produziu de conteúdo sobre essas discussões. Né? Então, quando o Vande faz a pergunta, né, como ensinar a iluminação cênica, ele não ficou com essa pergunta só ali da cabecinha dele. Né? Então... Não, ele teve que ler um monte de coisa para ver se alguém já falou sobre isso, como falou sobre isso, né? Que é o que a gente chama de estado da arte. Né? Então, sobre esse problema, sobre esse tema, sobre esse assunto, que já existe de contribuição, né, de produção de conhecimento sobre isso. Né? É só para também confrontar vocês com esse universo. Porque, ok, vamos partir da experiência pessoal, dos interesses pessoais, mas como é que isso se confronta com o conhecimento já produzido? Né? Aquela história que eu falo para vocês, senão vira conversa de boteco. Então, como é que foi para você, Vande, lidar com... eu sei que a iluminação é uma área que talvez não tenha tanto material, né? Mas como é que você lidou com essa necessidade de confrontar com as perguntas, com o conhecimento que já existia sobre isso? Tá. Vou começar narrando de onde surgiu isso e o contexto, né? A primeira pesquisa publicada em língua portuguesa no Brasil é do Hamilton Saraiva e ela é do ano de 2000. Né? Então, a gente tem uma área muito nova dentro da academia. Existem livros que são manuais. Né? Então, o manual vai fazer parte desse processo, por quê? Quando eu pergunto como é que se ensina, eu preciso antes olhar como é que essa área aprende. E aí, qual é o método de aprendizagem? Eu coloco isso na dissertação. Como que iluminadores aprendem? Um que aprendeu com o outro, que aprendeu com o outro, que foi discípulo do outro, que foi aprendiz do outro. E aí alguém deu uma oficina, alguém fez um curso, porque a gente não tem graduação para isso. Então, a gente trabalha com um sistema de aprendizagem pautado na ideia de mestre-aprendiz. Né? E aí, o mestre-aprendiz sempre me incomodou. Então, por isso que eu queria sistematizar o ensino. E aí eu fui ver, tá, o que estão pesquisando sobre iluminação cênica no país? Todo mundo que pesquisava sobre luz no país era sempre de uma perspectiva da criação. Ouso dizer que existe apenas uma pesquisa no país que fala sobre o caráter pedagógico da luz, que não é sobre iluminação, mas fala, que é a tese de doutorado do Sávio de Araújo, da UFRN, que se chama Cena Ensina. E ele vai falar sobre como o processo de encenação traz dimensões pedagógicas. Mas eu não tenho registros de ninguém que está dizendo o estado do ensino da iluminação. E existem relatos de experiência, de coisas que as pessoas fizeram. Mas ninguém está preocupado em tentar pontuar isso. Eu fui para a qualificação do doutorado e eu apanhei horrores da banca, porque eu tentei ser a pessoa audaciosa que ia definir o conceito de pedagogia da iluminação cênica. Porque é um conceito que existe, que as pessoas falam, mas ninguém entende o que ele significa. Né? Todas as pesquisas, Hamilton Saraiva, Roberto Camargo, Cibele Forjaz, Nádia Luciani, Ivo Godóis, Cláudia de Bem, Fernanda Nascimento, todas elas vão falar sobre questões da construção da cena, ou sobre a historicidade da luz. Não tem, pelo menos eu desconheço, não posso afirmar que não tem. E em 2020,
o Berilo Nocella, que é da UFMG, e a Nádia Luciani, que é da Unespar, fizeram um mapeamento das pesquisas produzidas em iluminação cênica no país. Tá num vídeo, não tenho acesso a esse material fácil, assim, mas eles fizeram essa exposição no Seminário de Design Cênico da UTF-PR e não existiam pesquisas que dimensionavam para esse caráter pedagógico como eu vou. Existe a pesquisa do Renato Moura, que fala sobre o papel da iluminação no trabalho do ator. Mas ele tensiona aspectos pedagógicos, mas não tem ninguém falando sobre como se constrói um processo pedagógico, né? Sobre essas etapas. Eu precisei ler muita gente para poder fazer isso, e aí eu tive que ler desde a história, porque nos registros históricos que a gente vai ter, principalmente aqui no Brasil, na língua portuguesa, a gente vai ter o sistema mestre-aprendiz. Quem eram os iluminadores, sei lá, do século XVIII? Eram arquitetos, que faziam uma função de cenógrafo e acabavam por pensar na luz, né? E aí a gente vai ter arquitetos que estão olhando para a cena dessa dimensão e vão começar a produzir esse processo. Mas a figura do iluminador só vai surgir de fato, como a gente conhece, como alguém que senta com o diretor e cria, no início do século XX. Né? Antes disso, eles eram técnicos. Até tinha, há um tempo atrás, no registro do Brasil, de DRT, de trabalho profissional, a profissão de eletricista cênico. Né? Então, o iluminador ele era um eletricista, ele era a pessoa que sabia pôr a lâmpada ali naquele lugar. Então, quando eu olho para essa pergunta, eu não tinha para onde olhar. E aí eu fui apresentar o meu TCC lá no seminário A Luz em Cena, lá em Florianópolis, para o Roberto de Camargo, Vera Colasso, que é a pessoa que produz a revista Urdimento, a maior revista de arte do país, basicamente, né? A Tereza Franzoni, o Roberto de Camargo, uma das maiores referências do país, e aí a Vera Colasso me diz assim: você tem 21 anos. O que me interessa como você ensina? Foi essa a resposta que ela me deu. E aí eu disse: interessa que não tem ninguém falando sobre isso. Né? Então, eu sou a não que eu seja o disciplinarismo, tá? É muito ruim falar isso. Não que eu seja a primeira pessoa que esteja pensando sobre isso, mas como que organiza um processo pedagógico nesse sentido? E aí, para mim, faz sentido que seja uma pessoa da licenciatura pensando nisso. Então, eu não sou só um iluminador, eu sou um professor iluminador. Porque não tem como eu separar uma coisa da outra. E aí, se eu tô... quer ver me atrasar em montagem, alguém tá lá na montagem e fala: o que é isso? Perdeu. Que eu vou sentir a obrigação moral de explicar. Porque você não vai escrever na internet e achar a resposta dessa informação. Você vai precisar que alguém medie esse processo. Né? E aí a gente tem alguns relatos de experiência de pessoas que fizeram, por exemplo, tem a Laura Figueiredo. Ela constrói uma maquete de uma caixa cênica com várias luzinhas pequenininhas e ela vai para a escola com essa caixa cênica. Mas ela está ensinando só sobre a caixa cênica. Né? Então, que outras perspectivas a gente tem da luz enquanto linguagem? E aí, tem um grande parênteses que é preciso ser feito, é que hoje, por exemplo, eu preciso falar sobre videomapping, quando eu vou falar de luz. Porque atualizou o negócio. Né, lá, os que passaram pelo videomapping já. Né? Atualizou. Eu estou fazendo um curso agora de holograma. Porque a gente já está falando sobre outras possibilidades dentro da cena. Né? Então, como é que eu vou investigar isso? E aí, não quero ter esse lugar de definir o que é pedagogia da luz, o que é pedagogia da iluminação cênica, mas foi difícil. E aí eu preciso ir cavucando nas coisas. Então, durante o mestrado, eu precisei ligar para uma professora aqui do PPE para falar: me explica aí o que é autodidatismo, porque o mestre-aprendiz pode ou não pode ser considerado um autodidata, que não pode. Então, eu tive que ter essas conversas com pessoas de outras áreas. E quando eu apresentei meu mestrado, o Sávio de Araújo, que foi minha banca, ele me disse: não faça o seu mestrado em teatro, faça o seu mestrado em educação. Porque você tem perguntas que são urgentes para o campo da educação responder, né? Que vão ajudar o campo da iluminação. Então, tem essas nuances, assim, que não sei se responde a sua pergunta. Sim, na verdade, independente de qual era a resposta, se tinha ou já não tinha produção relevante sobre o assunto, a questão é que é preciso verificar se há ou não produção relevante
sobre o assunto. Inclusive, para ele poder virar para vocês e falar assim, ele não usou essa palavra, mas eu poderia dizer que há um ineditismo muito forte na pesquisa do Vand. Para ele poder afirmar o ineditismo da pesquisa dele, ele precisou ter verificado que não existem pesquisas suficientes, ou produção de conhecimento suficiente sobre esse assunto. Né? O mesmo vale para o oposto. Vocês fazerem uma pergunta, criarem formularem uma pergunta de pesquisa, que às vezes é frágil. Por quê? Porque vocês não estudaram o suficiente para perceber que a pergunta não é relevante. Né? Então, por isso a importância de não achar, às vezes, que aquilo que eu estou perguntando, porque a pergunta é importante para mim, naturalmente ela vai ser uma boa pergunta de pesquisa. Eu estou enchendo o saco disso para alertar vocês a necessidade de estudar, gente. Não adianta só fazer ali o projeto bonitinho, eu tenho que estudar muito para fazer o projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui professor de TCC nas artes visuais, nas artes visuais. E grande parte das pesquisas de TCC eram assim. Qual a importância das artes visuais na educação infantil? E o que eu respondia era, quem disse que é importante? Por que você está me dizendo que é importante? Aí o título do trabalho era a importância das artes visuais no desenvolvimento motor. Quem falou que é importante? Né? Alguém já disse isso? Se sim, como que a pessoa disse? Né? Então, e vamos ser sinceros, pouco importa se é importante ou não. A gente vai fazer do mesmo jeito. Porque esse assunto da arte, né, não tem sentido, na verdade, se a gente for parar para analisar. Então, quando a gente muda essa nuance de pesquisa, eu vou tentar fazer a minha pergunta, essa pergunta surgiu como eu ensino. Porque eu queria saber como eu ensinava. Agora ela é como se ensina. Como que alguém está ensinando? É diferente de mim. Então, eu tive o privilégio de apresentar ao espetáculo, no evento Luz em Cena, para a Cibele Forjás, Rafael de Camargo, Eduardo Tudela, todas as referências da iluminação cênica. Né? E aí eu uso um exercício que é para iluminar uma cadeira. E aí o Eduardo Tudela vem e fala assim, nas minhas aulas eu também uso uma cadeira. Por que a cadeira? Né? Então, quais seriam os motivos da gente fazer aquilo? Então, eu acho que a importância de você ler tudo antes, e aí pausa, personalidade, tá, do pesquisador. Eu sou megalomaníaco. E aí eu queria chegar no quarto ano batendo de frente com os meus professores. E aí, o que eu fiz nas minhas férias? Eu baixei um artigo para ler por dia. Então, eu fiz uma missão na minha vida que era, e eu tenho até hoje no Drive, todos esses artigos salvos, que eu ia ler um artigo por dia todos os dias das férias. E eu li. Aí eu chegava na sala e podia discutir. Então, eu sentia prazer nisso. Só que isso não era só pelo meu bel prazer, era porque eu criava panorama sobre tudo. Então, eu tinha uma dimensão sobre as coisas. E aí, a gente vai, quando entra na academia, a gente vai descobrir os charlatões, né? Que são as pessoas que fazem pesquisas que dizem nada, tá? Como o caso lá, me perdoa aí, viu, comunicação e o vídeo aqui. Achei que aquele moço que foi dar a palestra lá sobre teatro e mídia falou nada com nada, tá? Falou água, mas os outros professores do teatro e das artes visuais também. Mas para a galera da comunicação fez sentido, né? E aí, a gente criando subsídios, a gente vai conseguir responder. E aí eu vou dar um exemplo dessa palestra. Qual foi a pergunta que as pessoas fizeram no final? O cara explicou o conceito de teatro e mídia que ele estava trabalhando. A pergunta foi, como você acha que o seu trabalho se relaciona com a crise das inteligências artificiais? E aí ele respondeu, eu não sei. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Não tem possibilidade disso acontecer. Porque se a gente tem um tema de pesquisa, a gente tem que pensar nas variantes que atravessam ele. Né? Então, o cara estava falando sobre teatro, era tecnológico, que era quando a máquina tem um comportamento quase que autônomo. E aí ele falava, olha, me filmando, vai passar no Instagram da CMM, né? Passa sem áudio. Não, é a palestra, o curso eu amo. Aquele cara trouxe uma reflexão de que existe um pensamento da máquina. Quando a máquina dá um bug, ela produz arte nesse bug, nessa experiência. E aí ele mostra vários bugs de inteligência artificial. Aí quando perguntam para ele sobre a ética da produção artística
pela inteligência artificial, ele diz que ele não sabe. Tá muito errado isso, né? Eu preciso entender o que eu estou falando. E aí, quando eu tentei definir o conceito de pedagogia da iluminação cênica, eu precisei procurar todo mundo que usava esse termo. E ninguém escreve sobre esse termo. Todo mundo fala, se vai nos eventos, está todo mundo falando. E ninguém escreve. E aí, um exemplo disso, há 10 anos atrás, a gente não usava o termo pedagogias do teatro. De repente surgiu pedagogia do corpo, pedagogia de não sei do que, pedagogia de não sei o que lá. Da onde vem isso? Qual é a origem desses termos que a gente está usando? E aí esse era o meu objetivo de pesquisa. Se alguém nomeou como pedagogia, ela está pensando em alguma coisa. Quem foi? É igual às dramaturgias. Dramaturgia da luz, dramaturgia do espaço. Alguém está trabalhando com o conceito de dramaturgia em campo expandido. Então a gente está trabalhando com pedagogia em campo expandido. Então, qualquer coisa vai ser pedagogia? Por aí vamos, né? E aí, quando eu troco essa pergunta, como se ensina a iluminação cênica, é justamente para entender quais são os espaços de aprendizagem. Porque eu não posso dizer que o Amaury não foi meu professor. Quando eu estive aqui, ele me ensinou. Ele me ensinou, mas do jeito dele. Sobe aí na escada, ó, mexeu aqui é o carrinho, a lâmpada vai para frente, vai para trás. Funciona. Diferente de você ir lá numa SP Escola de Teatro em São Paulo, ter aula com o Guilherme Bonfante e com o Chico Turbiani. Que eles vão te abrir um slide que vai decupar o que é o elipsoidal e eles vão te explicar todas as peças do equipamento. Eles não vão só mostrar como faz. Mas eu não posso dizer que os dois não estão ensinando. A questão é como e o que, por que e para que eles estão ensinando. Essa é a dinâmica da coisa, assim, que me instiga na pesquisa. Falei demais de novo, vai, pergunta. Vou fazer uma pergunta. Eu queria saber, aqui, de que maneira você estrutura a sua pesquisa nisso, do ensino. Então, tipo assim, você citou que você deu uma oficina de iluminação cênica na escola, né? Para crianças, não foi na escola. Tá, para crianças, tá. Então, você está pesquisando sobre como se ensina iluminação cênica, e aí, a que nível você leva isso? Se ensina onde? Na escola, na graduação, pós-graduação, e estrutura no sentido também de, eu preciso ensinar a parte técnica, mas eu também preciso ensinar no processo criativo. Quais são os níveis, né, disso? Porque, por exemplo, levando para uma parte técnica, iluminação cênica, existe muito de física, de matemática na iluminação cênica. Se ensina isso para crianças? Como se ensina isso para crianças? De que maneira você estrutura a sua pesquisa? Vou dar um exemplo. Eric, seja muito sincero. Você entendeu o que o professor de composição explicou sobre o som? Não. Porque ele veio mostrar a onda sonora, como o som é composto, não. Faz sentido pro Eric esse saber? Não. O que faz sentido pro Eric? A percepção. É daí que eu parto. Existe uma dimensão de entender que é uma luz difusa e que é uma luz dura. Qual é a percepção que você tem sobre ela? É isso. Quem precisa saber sobre a técnica sou eu, que sou especialista. Quem não é especialista na área não precisa saber com essa profundidade. E aí, eu tinha uma questão. Eu queria trabalhar com isso na escola. Mas aí a gente vai procurar um texto, se eu não me engano, é da Carminda André, que vai dizer assim: o meu orientador, Vicente Concílio, ele tem um texto que é de 2007, mas que ele é muito pertinente até hoje. Ele pergunta o seguinte: professor de teatro existe? Quantos de vocês aqui tiveram professor de teatro na escola? Pouquíssimas exceções, né? E aí ele me pergunta: professor de teatro existe mesmo? Porque se a gente está formando pessoas desde a década de 70, com os cursos condensados de licenciatura, e depois tem gente de teatro na escola básica? Da turma do João até a minha, eu consigo contar nos dedos. Quantas pessoas estão na escola básica dando isso? Aí como que eu poderia chegar no mestrado e falar assim: quero ver quem está botando isso na escola básica? Se nem o professor de teatro chegou na escola básica ainda. Então eu preciso ir para um lugar onde estarão os infiltrados, né? Na graduação, os infiltrados vão entrar nas escolas, vão começar a enfiar teatro lá. Pelo menos é o que a gente espera de vocês, né?
quem tem prática de teatro na escola, a gente discute sobre isso, de que o professor dentro... tem um autor francês, inclusive, que é o Giraud, que ele vai dizer pra gente que o professor de teatro na escola, ele é um produtor cultural. Ele não é só um professor de teatro. Ele é um produtor porque ele vai precisar movimentar a estrutura da escola para que o teatro exista lá dentro. Se eu não tenho esse professor lá dentro, como que eu vou exigir que a luz esteja lá dentro da escola? Ainda não dá. Então eu preciso voltar. Quem que vai para a escola? Os licenciados. Então o meu foco neste momento são os licenciados. Mas eu dei aula para quinto ano. Em escola particular, isso aqui é material didático. Tinha lá luz e arte, que era a presença da luz nas artes visuais, nas pinturas. Você acha que eu dei aula de desenho? Claro que não. A gente trabalhou com luz com as crianças. Nessa oficina que eu dei para as crianças em Guatemi, a oficina era: vamos aprender colorimetria sobre não com essa palavra, tá? Não vou chegar assim: oi, crianças, vamos estudar colorimetria hoje. Vamos estudar sobre as cores, quais são as cores primárias, né? Com outra abordagem. E aí, qual foi o mote da disciplina? A gente ia trabalhar com projeção de figuras e eles construíram refletores com latas de leite ninho. Então, eles tiveram um processo de montar um soquete, enfiar na lata, que eu cortei para eles, fazer todo esse processo. Aí a gente criou com folhas de acetato uma espécie de bocal que eles iam desenhando e projetando as sombras na parede. É outra perspectiva de trabalho, né? Que são outras abordagens. E aí a minha maior crítica às disciplinas, e por isso que eu mapeio elas, é que as emendas das disciplinas são voltadas para a produção artística e não para a prática pedagógica. Então, o que as pessoas mais querem quando elas chegam na visão? Quando que a gente vai mexer na mesa de luz? Vai ser aqui a primeira e a última vez, se você não virar produtor cultural e artista. Você não vai, a não ser que você dê um marista no SESI da vida. Mas você não vai ter um teatro disponível, né? Você não vai ter esse material dentro da escola. Então, que outras nuances a gente pode investigar disso? Assim? E aí, o nível de formação que eu tô eu preciso falar primeiro com a graduação. Por quê? Eu ainda não consigo discutir isso com os meus colegas de corpo docente. Entende? Então, tem um ou outro que tem uma noção básica, mas não é uma vivência que todo mundo... Você teve essa vivência? Mínimo. Com a Mauri, e foi algo que ele propôs também, da gente vir aqui mexer, experimentar. Então tem essa dinâmica da gente entender para que lugar que a gente vai, assim, com esse material. Um dos grandes iluminadores do Brasil é o Jorginho de Carvalho. Ele foi iluminador da Maria Clara Machado no tablado, né? Como que o Jorginho virou iluminador? O Jorginho foi fazer teatro no tablado quando ele era criança. Chegou em cena, ele era muito ruim. Só que ele queria fazer teatro. Aí alguém virou para ele e falou assim: fica lá, ó. E ele ficou na mesa. E ele virou um dos maiores iluminadores do país, né? E aí várias pessoas foram sendo aprendizes dele. Em 2017, a Funarte circulou com várias pessoas importantes para a história do Brasil, assim, algumas áreas. E o Jorginho de Carvalho foi um deles. Foi dar uma oficina em Londrina. Falei: meu Deus, uma oficina do Jorginho de Carvalho. Ele vai fazer uma... Uau! Ele fez assim, ó, os técnicos. Baixa aí as varas, acende tudo. Pessoal, o exercício agora se chama Vamos Namorar a Luz. Olhem todas as lâmpadas, identifiquem as diferenças e me falem. Aí ele foi: tá, agora vamos compor. Vocês entenderam a diferença das luzes. Que luz você quer para esse efeito? Eu quero isso, quero esse. Esse foi o jeito dele ensinar. Porque ele estava trabalhando com artistas. Foi galera do audiovisual, do teatro, das artes visuais fazer essa oficina. E a forma dele ensinar já era outra, porque ele ia ensinar na prática, se ele estivesse ali fazendo uma montagem de um espetáculo e tal. Tanto que o modelo de trabalho de iluminação cênica no país, por conta do sistema mestre-aprendiz, ele tem algumas figuras que não existem em outros lugares. Então, por exemplo, você tem o iluminador, aí você tem o assistente de iluminação, você tem o operador, e o programador e o técnico. O técnico é o que monta, o programador é o que prepara a mesa no show, o operador é o que dá o play na hora certa, o assistente fica presente em todos os ensaios e o iluminador é quem concebe. Não existe isso no país.
por conta do nosso modo de trabalho, de aprendizagem, né? Se a gente for para a Argentina, na UNA, que é a Universidade de Artes de Buenos Aires, tem lá a Elie Serlin, que é a professora do curso de bacharelado em iluminação cênica. Não é um curso de teatro, é um bacharelado em iluminação cênica. Então, se a gente for procurar, nos Estados Unidos tem isso, na Europa tem vários cursos desses, são cursos para preparar iluminadores. Então, quando eu olho para a realidade brasileira e eu começo a pensar na educação, onde eu preciso começar? Na graduação. Porque enquanto eu não mudar o pensamento da graduação, eu não consigo mover a roda. E aí eu começo o doutorado falando sobre as utopias. Qual é a minha utopia? Que um dia toda escola pública tem uma sala de teatro, como é em Florianópolis, por exemplo. Que os professores de teatro tenham suas próprias salas, que eles tenham uma mínima estrutura e que eles possam experimentar com os alunos. Essa é a minha utopia. Ela é utópica, porque realmente ela não é real. Então, como que eu poderia movimentar essa roda? Eu preciso começar pela licenciatura. É aqui que eu preciso mudar a coisa, sabe? Nossa, falei bonito agora. Fica também, né? Você falou principalmente da dificuldade que foi o doutorado, né? Por conta da orientação, deslocamento, enfim. Mas eu também sinto, até pela fala que você traz dessa sua pergunta que te acompanha, né? Que a maior dificuldade talvez seja justamente a resposta dessa pergunta, né? Como talvez chegar minimamente numa resposta, né, que consiga ali talvez apontar para algum lugar. Né? Não vou fazer essa pergunta para você, porque você já disse, né, que não se pretende colocar nesse lugar, mas queria dividir talvez em duas a minha questão. Né? Pensando nesse percurso todo que a gente vê que é muito vivo, né? E, por exemplo, quando a gente discutiu com a minha metade, por exemplo, nas práticas da pesquisa, né, a gente vê que a própria prática do artista, ela também se torna, e a pesquisa pode se tornar a pesquisa dele, né, que esse método ele também pode ser inventivo e composto ao longo do processo, né, isso também gera um pouco esse lugar, né, como é que talvez eu vou saber a pesquisa da minha vida se eu nem sei onde é que eu vou estar, né, daqui 2, 3, 4, 5 anos, mas como que a gente pensa todo esse processo. Então, disso, eu acho que até pensando um pouco nesse lugar da pesquisa enquanto um lugar vivo mesmo, que seria um conselho, né? Mas você talvez diria ali para quem pretende seguir nesse lugar, ou talvez quiser pesquisar algo parecido com o que você faz, ou talvez quiser se aventurar, por exemplo, por esses caminhos assim, que às vezes a gente se depara e fala, meu Deus do céu, acho que, né, não tem para onde ir. Igual você falou, pela sua característica de pesquisador, muita coisa foi possível por essa inquietude, de ir atrás, de buscar, de ler, de pegar um artigo por dia. Então, a gente sabe que tem vários tipos de características, assim. Então, às vezes, é aquilo. Se você está propondo uma pergunta, né, você vai dar conta de responder ela? Né? Se não for dar conta, então, como que talvez nesse processo, eu penso um pouco pedagogicamente também, então, como que a gente pensa em algo que seja possível e seja viável, mas que também faça sentido para aquilo que você está fazendo, sabe? Eu estou dizendo isso porque a gente entende que justamente quando entra nessa dimensão, e é muito que você vê das discussões do NDE, parece que querem se juntar tudo numa coisa só. Então junta ali a luz, o som, a cena, coloca tudo no mesmo lugar e vamos ver o que dá. Coloca um pouquinho mais de horas e tenta resolver. Né? A gente sabe que não. Vendo um pouco dessa trajetória, a gente vê que, na verdade, né, esse tempo todo é algo que ainda está ecoando, porque é algo que, né, precisa ainda de mais tempo, né, de mais estudos. Enfim, não sei se eu me fiz claro, mas é que eu fui pensando muitas coisas enquanto você foi falando, as perguntas que vieram, a própria apresentação em si. Eu queria chegar um pouco nesse lugar, assim, de que você dá. Então, vamos lá. De conselhos. Primeira coisa, quando eu via as pessoas da minha época, quando tinha que TCC obrigatório, tá? A pessoa não queria pesquisar uma coisa que ela gostava, porque ela tinha medo de desgostar daquilo. Por quê? A pesquisa não é só aquilo que você gosta. A pesquisa tem a parte chata, tem a DNT, tem toda essa parte que não é legal. Tem que saber ler, fazer referência e etc. Só que para mim, se é tão torturante fazer a pesquisa, por que eu vou escolher um bagulho que eu não gosto? Então aí eu vou pegar um tema que eu não tô nem aí, e aí vai ser pior ainda, porque eu vou ter que estudar um tema que eu não tô tão afim para fazer uma coisa que eu tô zero afim de fazer, né? E meu conselho, pensando nisso,
não precisa ser exatamente o que você gosta, 100%. Mas pode ser uma coisinha que você acha legal. Né? Então, outra coisa. Às vezes a gente quer inventar a roda. Por quê? A gente quer produzir uma pesquisa sobre a cena de direção, que não sei o que, não sei o que lá. Às vezes o processo da UCE que você vai fazer, ou a sua experiência no estágio, está quase pronto. É só você pegar aquilo e escrever. Né? No meu percurso, por que eu quase desisti? Que eu tive uma relação meio maluca de orientação, onde a minha pesquisa tentou ser mudada várias vezes. E aí isso tirou completamente o meu tesão. E aí eu abandonei a pesquisa, literalmente. Eu fingia que eu não fazia doutorado. Eu ficava, tá, legal. Né? E aí, o que mais necessitava eu falava para as pessoas quem era a antiga orientação, e as pessoas faziam assim, né? E aí você vai entendendo que essas coisas vão te afastando. Só que tem um problema. Eu sempre trabalhei e fiz pesquisa. Trabalhar é muito mais legal. Eu achava muito mais legal. Tenho amigos que amam fazer pesquisa, né? Adoram ficar lá sentado horas no computador. Eu achava muito mais legal trabalhar. E aí chegou um momento que eu comecei a trabalhar tanto que o trabalho ficou maior que a pesquisa. E aí eu abandonei. Esqueci. E aí existe essa dificuldade já na escolha desse tema. Escolhe alguma coisa que você já está fazendo. Né? Por quê? Vai dar menos trabalho. O projeto que eu fiz no Entre Ensejos, ele virou o TCC do Eduardo, belíssimo. Incrível o trabalho dele. Porque ele falou, eu não vou ter tempo para escrever o TCC. Posso ter sobre isso aqui? Ele é óbvio que pode, né? Então, usem coisas que vocês já estão fazendo. Ainda não tem um projeto de pesquisa sobre o projeto de SPERT. Entendeu? Ainda não tem um projeto de pesquisa sobre o convite ao teatro. Sobre as medidas de formação de público que podem ser feitas em Maringá. Sabe? Tem muitos campos que a gente pode investigar e são simples. Né? Mais simples do que a gente imagina. Daí você quer... Eu estou amando o exercício que a Juliana passou para o primeiro ano, né? Que como que é? Se o quê? Se a professora Juliana é um alien. Porque eles estão pesquisando pessoas que podem ser alienígenas e estão vivendo entre os humanos. Né? Então, eles estão investigando agora se a professora Juliana é um alien e se o professor João, da música, também é um alien. Né? Então, ele confirmou que ele é um alien. E aí agora a gente precisa de ferramentas para provar que ele é um alien. Né? Isso é muito legal. Por que seria legal pesquisar a Juliana? Porque vocês estão tendo contato com ela para provar se ela é um alien. Faz sentido eu pesquisar se a Lady Gaga é um alien? Não tem como convencer. Porque a gente já sabe que ela é. Entendeu? Mas assim, como que a gente vai conseguir se aproximar dela para provar? Não vai ficar mais difícil? Aquilo que está mais perto, às vezes, é mais simples. Né? E aí, uma coisa que é muito importante na pesquisa é loco. Onde eu vou fazer essa pesquisa? O Brasil é muito grande. Eu jurei que eu ia entrevistar um professor de cada estado do país para fazer meu doutorado. Você estava no meu projeto. Aceitaram, me passaram o doutorado. Porque juraram que isso é possível. Impossível, gente. Eu ia entrevistar professores de 26 estados e mais do Distrito Federal. Né? Não ia dar certo. Então, existem coisas que precisam ser reduzidas. E aí, eu queria dar curso, não sei na onde, não sei o quê. O que está mais fácil? Não precisa pesquisar a disciplina que tem um erro? Pronto, pesquisa aqui. Isso vai reduzindo a dinâmica de trabalho. Então, a primeira coisa que eu faria, simplifica. Simplifica. Tá? Vamos simplificar o máximo que der. Eu quero pesquisar como que é o palhaço de não sei do quê. Tá, então pega um palhaço aqui da região, pesquisa só ele, vê se aquilo aparece aquele palhaço. Então, simplifica esse processo. É aí que eu quero fazer pergunta. Não, você meio que já Um respondeu. conselho para quem quer pesquisar a minha área. Isso. Tá, lembrei. O conselho é: leia. Não tem escapatória, galera. Ou lê ou cai fora. Sabe? Essa é a parada. Não tem como fazer pesquisa sem ler. E aí, quando eu digo ler, não é só ler textos acadêmicos.
a gente pode ler textos literários, poesias, e a gente pode consumir outros materiais. Eu tô doido para fazer uma pesquisa sobre uma trend do TikTok. Qual? Que a galera pinta a cara com uma maquiagem de uma cara e a outra da outra, fica trocando a luz. As pessoas estão trabalhando com o conceito de cor, luz, cor, pigmento, numa brincadeira, mas é uma atividade super legal didática. Por exemplo, outra pesquisa que um dia eu vou desenvolver é pesquisar a representação da luz em desenhos infantis. Qual é o papel da luz no desenho infantil? Como que eu pesquisei isso? Porque eu assisti Orion e o Escuro e divertidamente falei, olha. E aí eu trouxe uma pesquisa para esse processo, né? Então, a gente vai vendo que existem outras leituras. Vamos pensar com leitura de mundo. Ah, eu vou assistir um filme que faz sentido. Ok, temos um começo. Esse filme pode ser uma referência. Pode ser uma análise. Por aí vai. Leiam. Só isso que eu digo. Foi muito legal isso que a gente apontou, porque a gente, na discussão de hoje, inclusive, a gente estava falando sobre o tema problema, né? E aí, assim, não vou citar nomes, né? Mas quando surge uma coisa assim, a psicologia, não sei da onde, aplicada no trabalho, de atuação, eu falei, tá, pera lá. Né? Primeiro a gente começa só na psicologia, a gente já podia ali... O que é psicologia? O que é psicologia, né? Enfim. Oi? Desculpa, a gente uma coisa mais leve, assim. Não, mas, por exemplo, em contrapartida, a gente está com propostas. Pedro, né, tá com uma experiência como professor surdo lá no Passinho. Né, ele já vai ter experiência disso enquanto no CE. Pronto, amarrou o projeto, inclusive a contribuição disso para o curso, né, é algo extremamente potente. Uhum. Né? Surgiram outras propostas, por exemplo, atreladas com estágios, ou com CEs, ou com os portfólios da disciplina lá de jogo, da educação, por exemplo, e cena, que inclusive podem contribuir até para discussões que a gente está trazendo hoje para o NDEC, são reformulações, lacunas, né? Então acho que isso, eu acredito que vai muito da gente, igual você falou, né? Trazer muito para esse lugar assim do calma, perto, daqui, possível, viável, né? E aí, duas coisas para também finalizar, né? Essa questão do estado da arte, que a gente também vai começar, né, a decupar agora com os projetos. A gente tem todo um repositório de periódicos dentro do site do nosso curso. Né? Inclusive, lá tem ali lista de periódicos, né? A gente tem uma fuçadinha ali hoje. Tem revistas sérias, né? Então, que entra muito naquilo, né? Mas eu fui pesquisar e não achei nada. Né? Então, né, se tem algo nesse sentido, talvez a resposta seja, mas você olhou todos que estão lá? Porque é isso. Né? Entrar em 5, 6 e falar que não achou é fácil, mas pesquisar é isso. Né? Você entender, você achar, você fuçar, você caçar uma referência, ou às vezes se não existe aquilo que você quer fazer, né, de duas uma, a gente então vai buscar mais em outros lugares, ou a gente faz esse exercício que também é difícil, que é pegar outras referências para ir amarrando para aquilo que a gente quer. E aí um terceiro ponto também, só para falar especificamente do MEPAC, que a gente tem a parte de assessoria. Né? Então, isso vale para os calouros também, para outros trabalhos de outras disciplinas. Né? Se surgir alguma questão muito pontual, alguma dúvida, né? Alguma questão de forma mesmo, né? De formato, etc., afins, algo que seja específico desse campo, né? Que vocês queiram, para além das disciplinas de vocês, né? Discutir, tirar dúvida, conversar, né? A gente tem o e-mail do MEPAC, a gente pode dar essa assessoria para vocês também. Então, né? MEPAC, 2Ps, @UEM. E esse lugar é um lugar que a gente está tentando fomentar agora, até porque justamente o projeto está tomando uma cara, mas quer pensar, ok, se a gente pensa na prática como pesquisa, existem várias metodologias. Então, eu tenho vontade, né? Estou investigando agora algo que eu descobri ali no texto, numa oficina que eu fiz, quero tentar experimentar isso um pouco mais, estudar um pouco mais, fazer um mini curso sobre isso, uma oficina, né? Pode fazer por meio do MEPAC também, porque a nossa ideia é isso, é fazer com que vocês coloquem as inquietações de vocês na prática, só que ao mesmo tempo trazer essa formação para discutir o que tem de princípio ali, metodológico nisso. Enfim, queria deixar isso, né? O MEPAC Convida continua ainda, então a gente já tem mais, vai ser um encontro por mês, né? Sempre aqui no teatro, sempre às 7, né? O próximo é com o professor Luciano, a gente finaliza, né? A gente vai com a professora Juliana, e para além disso, né? Aí eu não
Vou estender o convite no primeiro ano, porque eles vão estar em aula, mas a gente vai ter o seminário de pesquisa também, que vai acontecer de manhã, né, também focado em auxiliar o pessoal nessa linha de projetos. Vai acontecer dia 21 agora, com o professor Lucas, e no dia 28 com o professor Tiago. Bom, acho que, novamente, agradecer aos professores, né, a parceria, o evento, o professor Vanderlei, pela fala, pela exposição. Valeu muito, né? Inclusive você vai estrear o nosso repositório, né, virtual, que a gente está criando, nosso acervo digital, que está disponível também ali no site. A ideia é a gente disponibilizar tanto vídeo, depois eu vou fazer um compilado ali, principalmente da questão de tentar, né, para montar uma proposta ali, vou mandar para você ver se você está de acordo, porque a ideia é ter um material, os textos, né, principalmente que do mestrado é interessante, se tiver mais alguma coisa assim, que a gente criar ali, e ter esse formulário para que se a pessoa, né, queira principalmente entender os pontos principais, né, ela entre nessa ficha e ela veja ali o que você está pesquisando, que tipo de metodologias que você utilizou, os autores que você cita, né, como está sendo esse processo. Então, é algo que a gente está criando, então, logicamente, a ideia é aperfeiçoar isso, né, depois apresentar isso depois para a gente também poder discutir, conversar, enfim, pensar, mas é algo aí que iniciamos, né, oficialmente com a parte extensionista do projeto hoje. Então, agradecer também ao professor pela fala e vocês pela participação. Obrigada, minha gente. Obrigado, gente.